Olá. Alergia. Olá, olá, bem-vindos ao Querem Drama. Hoje tenho um amigo muito especial aqui, o David Santos, que é o Noiser. Como é que preferes que te tratem? Uma coisa ou outra. Boa. Então, o David é um músico incrível e diz a lenda que é o músico do teatro, porque o David faz muitas bandas sonoras para espetáculos. Mas diz que é, não se diz que sou músico do teatro. Não me estragues aqui a introdução, que chatice, já estava aí tão bem. Que és o músico do teatro, és mesmo, achas que és? Gosto muito de fazer músicas para teatros e para outras coisas sem serem só os meus discos, mas tenho feito algumas, mas não só isso. Já vamos aí, porque preparei-te aí umas perguntas super fixe sobre isso. O David é músico, também tem bandas. Como é que se chama a tua banda? You Can't Win, Charlie Brown. É muito bonito. E está a preparar um álbum novo? Está quase a sair? Não. Ok, então não vou perguntar mais nada. Olha, qual foi assim a última banda sonora que tu fizeste para teatro? Para teatro, por acaso as últimas duas que fiz foram mais dança e estou neste momento a fazer uma de teatro também, que é para uma peça que vai estar a partir do dia 5 de julho na Quinta da Riba Fria, que é uma adaptação do... Desculpa. Sim. O que é que está a passar? Estou a andar, quando quiser. Desculpem, nós tivemos que parar porque fomos interrompidos aqui com um barulho. É o projeto novo do Noiser, o Senhor Barulhento. Também já vou chegar a essa personagem que eu te inventei uma vez. Olha, tu na escola fizeste, eu já vou tocar no sítio onde eu quero tocar, fizeste teatro na escola, David, conta-nos. Na escola eu fiz uma coisa quando estava no quinto ano, no sexto, fizemos uma peça de teatro na escola e eu fazia de jogral, que era uma coisa horrível, com uma cartola a ler um poema gigante, muito nervoso, e foi horrível. Eu acho que foi mesmo horrível, mas não há gravações e portanto pronto. Mas essa foi assim a primeira cena de teatro que fiz. Foi para aí no quinto ano? Acho que foi no sexto. Eu estive naquela escola no quinto e no sexto. Eu acho que isto foi praticamente antes de me ir embora, portanto terá sido no sexto. E lembras-te o que é que era? A peça? Não, lembro que havia uma rapariga que cantava. Uau! Que era importante. E ela cantava bem por acaso. E depois, a determinado momento, nós entrávamos três de preto com umas cartolas a ler umas coisas. E eu era um deles e acho que fui Isso péssimo. é muito bom. Mas achaste que foste péssimo, que é a tua interpretação? A minha personagem em si era péssima por si só. E a interpretação também não deve ter sido aquela coisa que se diz que as pessoas entram no palco e de repente estarão em todas as coisas que eu fiz assim de teatro, que não foram muitas, isso nunca aconteceu. Em música, eventualmente, espero que os concertos em que correram melhor, que de repente eu me esqueço que estou ali sentado para as pessoas todas e que estou dentro da música mesmo, e isso acho que já me aconteceu várias vezes em concertos. Sim. Nas poucas experiências de teatro isso nunca aconteceu e portanto aquilo terá sido mais um desses momentos Espetaculares. espetaculares. Eu estou a falar disto porque das algumas conversas que tivemos surgiu esta coisa do teatro e de fazer coisas, e tu dizes sempre que nunca poderias ser ator porque é difícil, porque não consegues não ser... Como é que é? Não consegues ser... Não sei, eu não consigo não desligar o facto de seres tu em cima daquele palco a fazer o que é que seja. E no teatro tu tens, a peça pode ter 1 hora, 30 minutos, 2 horas, e durante aquele tempo, ainda agora, por exemplo, estou a fazer uma residência ali na Escola Superior de Dança de um género, de um módulo que aquelas alunas têm, em que estamos a fazer um espetáculo mais ou menos entre 30 a 40 minutos. E quando estamos nos ensaios, o espetáculo começa e do minuto 0 aos 30 pode acontecer o que acontecer, que elas estão naquilo e o olhar delas está dentro daquilo. E é esse tipo, não é de concentração, mas de desligar total sobre o que está à tua volta, que eu acho que não consigo fazer, não sei se por vergonha, se por o que é que seja, mas não consigo estar a fazer uma personagem, seja ela qual for, e de repente entrava um amigo meu e eu não dizia assim, então estás bom. Isso não se pode fazer numa peça de teatro ou num espetáculo. Num concerto podes fazer e por isso é que a música aí é mais vantajosa. É interessante, tu dizes, pronto, tens esse medo. Mas eu acho que é a vergonha de assumires, não, agora estou aqui a fazer esta coisa. Enquanto se tu desmanchares a dizer olá, não, estou aqui a tentar fazer isto. Pronto. Sabe, eu tento sempre não é fazer isso quando entrei em cena, desmanchar alguma coisa em mim que não, calma, sou eu a fazer. É isso. Eu percebo, mas Não sei, das poucas peças de teatro em que eu, além de estar a tocar, tinha que ter algumas movimentações. Uma vez fiz uma do Rui Horta em que eu tocava em 3 sítios diferentes. E
e a passagem de uns sítios para os outros, havia uma afinal do lugar do espaço 2 para o espaço 3 era escondido, portanto ninguém me via e de repente eu estava já noutro sítio quando a luz aparecia, mas do lugar 1 para o lugar 2 eu tinha que atravessar o palco, enquanto a rapariga estava a dançar. Pá, horrível. E eu só estava a atravessar aquilo. E de repente começavas era tipo... a ter espasmos e a cochear. Não é ter espasmos e a cochear-me, mas é isso de... Não, agora estou aqui a fazer uma personagem muito a séria, seja ela qual for, tenho que fazer este caminho e não consigo fazer isso. O que vocês não sabem, e eu vou revelar aqui em exclusivo, é que o David participou nos Riscos. E no Diário de Sofia. Deixa-me dizer. E no Diário de Sofia. Ele roubou a Sofia do Diário de Sofia. David, conta tudo. Eu queria tanto que viesse aqui para falar sobre isso. A parte dos riscos foi na altura, há muito tempo atrás, estava eu para aí no 10º ano ou no 9º, para aí no 9º se calhar, e foi a primeira vez que ia haver uma série juvenil em Portugal, acho eu. Não sei se a primeira série juvenil, mas aquela cena de um casting ser aberto não só aos atores, mas haver um casting geral para os miúdos todos quisessem. Então, na altura, lembro que tu tinhas que escrever uma folha com o teu nome e com a idade e não sei o quê, ou escrevias isso na parte de trás da fotografia e punhas no envelope e depois ias entregar à RTP. E na altura, fui entregar à RTP, estava uma fila enorme e cada um entregou a cena do envelope e depois ligaram mais tarde para ir fazer um papel lá dos riscos. O papel principal, que esse eu não fiz, porque claramente o casting deve ter sido horrível, mas depois pediram-me para fazer outra coisa lá de figuração especial. Pronto, que tinha que estar naquele sítio algumas vezes, e não só a passar, mas... Tinhas falas? Nessa dos riscos não tinha falas, tinha que jogar, era matraquilhos. Estavam sempre lá no bar dos matraquilhos, pronto. Era o miúdo dos matraquilhos, portanto se lembram de achar alguém... tinha óculos e cabelo comprido, que é tudo também uma coisa importante. Tinhas rastas? Ainda não tinha. Ainda não tinhas rastas. Mas foi aquele cabelo que depois ficou em rastas. Ok. E no Diário de Sofia, como é que aconteceu? Foi a tua incrível prestação nos riscos que depois te repescaram? Depois disso, dos riscos, já não me lembro bem porquê, mas descobri que havia as agências onde tu te inscrevias e que podias fazer determinados anúncios e fazer... É que eu já devia ter aprendido a fazer as coisas bem feitas, porque eu fiz para aí uns, não digo 50, mas se calhar fui para aí a uns 30 castings de coisas e houve alguns. Sempre que não era preciso falar muito... Não era sempre, mas quando me escolhiam é porque não era preciso falar muito. Fiz uma vez uma cena da Coca-Cola, fiz uma cena do Mac... Fiz assim várias coisas. E o Diário de Sofia veio um bocadinho nessa ligação. Na altura havia uma agência aqui que era a Golfinho. Uau! E depois da Golfinho, essa Golfinho acabou e eu tive uma outra que era a Unique Style. Achei que era a Panda ou... Depois não uma sei. outra qualquer. E foi numa dessas, nesse seguimento, que o casting, em vez de... Aí acho que a cena do Diário de Sofia nem foi casting, foi olha... Como não era o ator principal, Claro. era aqueles atores para aquele episódio em específico. E perguntaram-me, eu sempre gostei muito então da parte... Quer dizer, eu gostaria de ser um grande ator, mas sou horrível, como já te disse. Mas toda aquela cena, não de apareceres nas câmaras, mas das montagens e tudo, hoje em dia já não me fascina assim tanto, se calhar, mas na altura em que era miúdo, e mesmo na cena dos riscos, quando fui, que era um estúdio não sei onde, aquela cena dentro de uma casa, tens as coisas todas... Aquilo, enquanto os outros estavam a decorar o texto, eu andava lá só às voltas a ver os espaços todos, porque aquilo fascinava mesmo, a questão das câmaras e do ecrãzinho pequenino, onde eles viam aquilo aí aos... Isso foi tudo para aí no 10º ano, portanto aos 16. Eram coisas que a par da música me... Mas já Estava a estar naqueles sítios. Já eras músico? Já fazias... Sim, tinha já uma banda. A primeira banda que eu tive foi com os amigos meus para aí aos 13, 14 anos. E depois aí aos 15, 16 ensaiámos lá em casa de um amigo meu, não era uma coisa muito regular, nem com concertos, mas íamos fazendo, pronto. E portanto aí não era... O ser músico também é sempre discutível, quando é que a partir do momento é que és ou que não és. Tenta acreditar que a partir do momento em que consegues viver só disso, então se calhar aí já és músico. O tocar música, desde que a pessoa se apercebe que existem guitarras e que realmente gosta daquilo, já está sempre a tentar tocar. Agora... Quais são os instrumentos que tu... usas mais nos teus... Eu acho que a guitarra foi a coisa que toquei mais, comecei a tocar quando era mais novo. Depois, quando gravei o primeiro disco, comecei a comprar mais não por vício de colecionador, mas por aquela coisa de que havia alguns teclados antigos que me fascinavam as coisas antigas. E, portanto, comecei a comprar alguns no eBay, assim, pequenitos. E então comecei a ganhar alguma agilidade pequena com teclados. Depois, mais tarde... Aí, em 2009 fui ter aulas de piano, depois tive 4 anos de aulas de piano, pronto, e essa é a informação que tenho. Portanto, sei tocar guitarra e depois, relacionado com o piano, estão todo o tipo de instrumentos, teclados, de sintetizadores, mesmo as próprias caixas de ritmos, às vezes a maneira como tu tocas também é com o registro de teclas, portanto,
A partir daí consegues tocar praticamente tudo, a não ser os instrumentos de corda, os violinos, os violoncelos, que são mais difíceis. Depois, tocando guitarra, também consegues tocar mais ou menos baixo. Portanto, os instrumentos de sopro e os de cordas, violinos, violoncelos e essas coisas é que não consigo. Porque têm toda uma técnica que eu não... que nunca... Estou-me a rir, vocês já vão perceber porque é que me estou a rir. Ai, olha, coisas dramáticas. O que é que te aconteceu assim de dramático em cena? Pausa. Num concerto? Pode ser num concerto ou pode ser num espetáculo de teatro? Ou na vida? Pausa. Deixa-me pensar. Não, num concerto, num dos meus primeiros concertos, a primeira vez que... Não a primeira, mas a segunda vez que toquei com a Loop Station, ou seja, naquele registro de ir gravando as camadas, depois por cima de camadas, e em vez de tocar só um instrumento, num concurso de bandas, em 2007, que se chamava Equalizador LX07, porque era em 2007. Toquei na semifinal, a primeira música com a Loop Station, na altura ainda era uma cena que não se usava muito, e acabei por passar à final, e depois na final, que foi no Santiago Alquimista, por causa das luzes dos focos vermelhos, e eu não fazia ideia que aquilo me iria confundir os LED, porque a Loop Station vive de um LEDzinho muito, muito pequenino, que ou está vermelho, ou está verde, ou está amarelo. Se está verde é porque está a tocar uma cena que tu gravaste, se está vermelho é porque está a gravar a primeira gravação, se está amarelo é porque está a gravar a segunda gravação, porque já lá tens uma de baixo. Ok. Mais ou menos, pronto. E quando aqueles focos vermelhos, quando eu comecei a tocar, incidiram sobre a Loop Station, todo aquele LEDzinho que tem estas três cores ficou sempre vermelho. E então eu pensei que a Loop Station estava estragada enquanto estava a tocar. Como era para aí o meu 10º concerto, e era uma coisa pequenina, na altura andava só assim a tocar em vários concursos de bandas e não sei o quê, não conseguia reagir àquele insucesso de eu não conseguir fazer, pensei que aquilo estava realmente estragado. Sim. Então parei aquela música, aquilo levou a uma frustração gigante em que depois toquei mais uma guitarra que parei a meio e disse, olha, pronto, vou-me embora. E fui-me embora e foi uma coisa horrível mesmo. Não é horrível, mas pronto, foi tipo... Desististe, David. Aí desisti, sim. Acho que foi a única vez que desisti de alguma coisa, foi naquele momento em particular. Mas depois nunca mais. Não, depois é tipo enganar até ao fim, cheio de orgulho. Claro, lá está, estás a fazer teatro. Não, nunca estou a fazer teatro. Não é teatro em si, ou seja, não estou a falsear, não é que o teatro seja falso, mas... Não, estou a brincar. Como assim teatro é falso? Não, estou a dizer, não é que o teatro seja falso. Vocês não viram a cara dele agora. Quando estou a dizer falso é que podes fazer uma personagem que não é a tua, pronto. Eu quando me engano, sou sempre eu enquanto eu a tentar resolver aquilo. Ele tema com isto de que os atores ganham uma personagem que não são eles. Isto não é isso, genial, não. Continuam sempre a ser eles, mas naquele momento em particular podem fazer uma outra coisa. Sim. Então todos os atores que fazem uma personagem que é estúpida são estúpidos, não é obrigatoriamente isso, não é? Vamos discutir sobre isto. Não, é aquela pessoa a fingir que é estúpida. Então está bem, pronto, mas eu quando estou no concerto e me enganei, nunca estou a fingir do super apto ou não apto a resolver. Não, estou a tentar eu resolver. És o maior. Aliás, ele é tão o mais fixe que eu propus-lhe uma coisa espetacular, que foi musicar um livro de uma aventura em que nós vamos assumir que ele é o senhor barulhento e eu sou o gato que mia. Portanto, produtores destas vidas, se quiserem muito avançar com isto, podem convidar-nos a nós. Acho que o meu momento favorito deste podcast, e foi por isso que me convidaram, não para fingir que sei fazer perguntas aos meus amigos, que é, vamos ler um excerto de um espetáculo, de um texto. Vamos ler um excerto de um texto de Chekhov, um dramaturgo muito importante para todos os atores, eu penso. Tu conheces Chekhov, David? De nome, claramente. De resto... já leste alguma coisa? Eu tenho um grande problema com a leitura. Não é um problema com a leitura, mas, mais uma vez, gostava de ler muito, mas acabo por não ter tempo. E hoje em dia, por não ler assim nada há muito tempo, parece que me estressa ver uma folha cheia de palavras para ler e parece que demora a chegar ao fim. Mas devia claramente ler mais, mas não parei numa aventura quando li os 50, mas não está longe. Não, isso li. É isso que nos liga. Nós lemos as aventuras. Mas eu sei que isto é horrível dizer e é muito pouco culto não ler muito, mas faço outras coisas. Não, faz outras coisas geniais. Ele é o maior. Vamos então preparar-nos aqui para a nossa leitura. Pelo tamanho deste texto eu tenho que ser a Nina. Queres ser a Nina? Eu pergunto sempre quem é que quer ser quem. Queres ser a Nina? Só porque o outro tem mais palavras. Mas era de propósito, porque eu tenho uma surpresa para ti que na verdade posso revelar já.
Posso pedir à produção que me traga os instrumentos, porque eu vou musicar esta leitura. Sou eu que vou musicar. Tá bem. E tu vais ler. Que eu vou ler as duas personagens? Não, tu vais ler a que tem mais, que é a Nina. Não, que tem mais é o... É o Treplev. Treplev. Tu vais ser o Treplev. Vamos ler um excerto do quarto ato. Sou péssimo a dar intuações de... Para, isto vai ser genial. Sou mesmo horrível. O David vai ser o Treplev. Eu vou ler a Nina. E eu vou musicar. Eu vou tentar ser um David Santos, o grande Noiser, a musicar. Não sou o grande. Peço que tragam os materiais. E nós vamos nos preparando. É isso. Vamos fazer uma pausa para nos preparar. Querem drama? Ora bem. Nina. Tens de começar com aquela música que já sabes tocar. E depois dizes, está aí gente, mas tocas primeiro aquilo. Então não contes às pessoas. Ele estraga tudo. Parece os meus alunos. Ora bem, temos Nina hoje, temos a Gaivota de Chekhov hoje com o Noiser a interpretar o Treplev. Eu vou interpretar a Nina e vou musicar este certo com um xilofone, uma roca de bebê. Isso não é um xilofone. Perdão. Xilofone é de madeira. Ok, David, podes corrigir-me e dizer o que muito é um metalofone. Que é um metalofone. Obrigada, David. Já vais ver, começa lá a ler. Podemos começar. Mas tu começas? Está aí alguém? Não está ninguém. Fecha as portas para não entrar ninguém. Ninguém entra. Eu sei que a Irina está cá. Feche bem as portas. Pausa. Esta não tem chave. Ponho aqui o cadeirão. Não tenhas receio que ninguém entra. Deixe-me vê-lo bem. É confortável? Tem calor? Aqui era uma saleta antigamente. E eu? Mudei muito? Mudou. Está mais gorda. Tem os olhos maiores. Nina, é tão estranho estar a vê-la agora assim. Porquê é que não me deixava vê-la? Porquê é que não vieste cá até agora? Eu sei que está aqui há quase uma semana. Fui várias vezes onde você está, estes dias todos. Tenho-me posto debaixo da sua janela como um mendigo. Tinha medo que me odiasse. Todas as noites sonho o mesmo. Estás a olhar para mim e não me reconheces. Se você soubesse, desde que estou cá, desde o momento em que cheguei, tenho andado muitas vezes por aqui. Sempre caminhando pela beira do lago. Passei tantas vezes pela vossa casa e nunca me atrevi a entrar. Sentamo-nos um bocadinho. Sentamo-nos e vamos conversar. Está-se bem aqui, é quentinho. Afortunado quem nunca numa noite como esta está sentado debaixo de um teto. Quem tem um abrigo quente. Sou uma gaivota. Não é isto. De que é que eu estava a falar? Pois, Enfim, e que Deus proteja os viandantes sem lares. Não é nada. Nina, está a chorar outra vez. Nina. Não é nada. Alivia-me o chorar. Há 2 anos que não choro. Ontem pela noite dentro vim cá ao jardim para ver se o nosso teatro ainda estava de pé e está. Ao fim de 2 anos consegui chorar e senti-me aliviada. Senti a alma mais limpa. Vê? Já não estou a chorar. Então, já não é um escritor? Você é um escritor e eu sou atriz. Já estamos apanhados no centro do remoinho, os dois. Houve um tempo em que eu vivia feliz como uma criança. De manhã acordava e punha-me logo a cantar. Amava-o. Sonhava com a fama. E afinal, amanhã de manhã cedo, vou para Yelets, em 3ª classe. Com a gente do campo. Comerciantes. Mais cultivados. Não me vão largar com galantarias. A vida é sórdida. Mas porquê é que há de ir para Yelets? Tenho o contrato para o inverno todo. É a altura de ir. Pausa.
Eu amaldiçoei-a, odiei-a, rasguei as suas cartas e as suas fotografias, mas em todos os momentos sempre senti que a minha alma lhe pertencia. Não tive força para deixar de amá-la. Desde que a perdi e que a comecei a publicar, a vida tornou-se insuportável para mim. Vivo num tormento. É como se me tivessem desapossado da minha juventude, como se eu tivesse já vivido 90 anos neste mundo. Chamava-a, beijava o chão que tinha pisado. Para qualquer lado que olhasse, via sempre o teu rosto diante de mim. Esse sorriso tão doce que me iluminava outrora nos melhores anos da minha vida. Por que está ele a dizer estas coisas? Estas coisas? Estou sozinho. Não tenho ninguém próximo de mim que me dê calor. Sinto frio, não aqui neste sítio, mas muitas vezes, como se estivesse metido numa caverna e tudo o que escrevo está cheio de secura, dureza, escuridão. Fica aqui, Nina. Peço-lhe ou deixe-me ir consigo. Nina. Por amor de Deus, Nina. Tenho os cavalos à espera no portão. Não venha comigo até lá. Eu saio sozinha. Dê-me água. Mas para onde é que vai agora? Para a vila. A Irina está cá. Não está? Qual Irina? A Irina Nikolaevna. O tio sentiu-se mal na quinta-feira e telegrafámos-lhe a dizer que viesse. Fim. Eu gostava que... Não sei, isto foi difícil. Querem drama? David. Sentiste o meu ator de sétimo ano. O teu ator é Sexto maravilhoso. ano. Eu quero mesmo avançar com o gato que mia e o senhor barulhento. Obrigada por terem ouvido este excerto. Espero que, por favor, vão ver isto a sério um dia. Ou leiam o texto, que é inacreditável. David, desculpem, ainda estou a recuperar. Tenho uma pergunta para te fazer. Não é uma pergunta, tenho um pedido para te fazer, que estamos quase a terminar, mas achas que podes contar aquela história muito fofinha que eu gosto muito daquela criança que... Da televisão? Sim. Não sei se um consigo. espetáculo muito lindo que ele contou. Foi um género de um concerto meu para miúdos pequeninos, quer dizer, pequeninos e não tão pequeninos, que se chamava, não tenho a certeza deste primeiro número que vou dizer, mas eram 1250 segundos no mundo Noise Earth. Não eram 1250, era outro número, acho que era 1111, por acaso. Como o quarteto do José Cid. Mas não foi por isso. Mas porque na altura a ideia era fazer um género de um concerto, mas que tivesse alguns estímulos diferentes para os miúdos e que acima de tudo fosse esta dinâmica um bocadinho diferente de entras na sala para ver um concerto ou ver o que é que seja e é aquele tempo definido, que eram os tais 1111, por acaso acho que não era 1111, era 1211, não sei, mas eram mais ou menos 31 minutos. E essa ideia das coisas terem um princípio, meio e fim, de tu entras na sala, aquilo começa, acabou, apaga-se tudo e está feito. E então isto era uma dinâmica um bocadinho diferente do concerto, em que em vez de eu ter um género de uma ilha com os instrumentos todos no meio, as crianças ficavam no meio e havia umas fitas daquelas fosforescentes que eram carregadas com luz antes deles entrarem. Portanto, quando eles entravam estava tudo escuro, só viam uma guitarra desenhada no chão com essas fitas, e depois a toda a volta dessa guitarra ou desse corpo da guitarra estavam diferentes poisos com diferentes instrumentos, e cada vez que eu chegava a um instrumento para o gravar, acendia-se uma luz em cima desse instrumento e ia passando vários instrumentos. Até que um deles era dentro de uma televisão antiga que eu uma vez encontrei no caixote do lixo, em que aquele momento era precisamente eu ia às escuras, entrava para dentro da televisão, tinha um pano que me tapava, e depois, quando já estava literalmente dentro da televisão, porque aquela televisão era tipo um móvel, acendia um candeeiro e tocava um teclado lá dentro, e claramente, se tu tiveres até 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, consegues não acreditar que eu estou ali, mas imaginar que é possível eu estar dentro da televisão. E num desses espetáculos houve uma miúda assim pequenina que se levantou e que meteu a cara praticamente encostada ao vidro da televisão, como às vezes fazem para ver os bonecos que estão a ver, ou outra coisa qualquer,
E eu nessa altura estava mais ou menos, ou seja, tínhamos um vidro à nossa frente, mas deviam ser 5 centímetros de distância entre os meus olhos a tocar aquilo e os olhos dela, e eu vi nos olhos dela que ela claramente acreditou naquele momento que era possível estar alguém a tocar dentro da televisão, e foi assim dos momentos mais bonitos desses. Não é a história mais fofinha que vocês ouviram hoje e nos próximos 2 meses? É mesmo bonitinha. Acho que sim. Foi fixe. Olha, qual é que é o processo de fazer uma banda sonora para teatro? Tu lês os textos, vais aos ensaios, como é que se pensa uma banda sonora para eu acho que há vários processos. O mais fixe ou o mais coerente é quando consegues entrar no processo, porque às vezes há peças em que dizes, olha, queremos usar esta tua música para a parte final do espetáculo, mas gostávamos que eventualmente tirasses a voz ou que não tivesse uma parte rítmica tão forte, e portanto é uma adaptação de uma música que já existe e acaba por estar no espetáculo, mas não é bem, parece que não é bem a banda sonora, porque é uma utilização de uma música tua que tu já tinhas feito. Quando a coisa corre melhor ou quando faz mais sentido, é quando entras desde o início. E, por exemplo, agora para falar desta última que estou a fazer agora, fizemos todos juntos uma leitura do guião. Não que isso seja estritamente necessário para todos os momentos de música, mas eu acho que é importante, porque a música não está só a servir o texto, mas está também a servir as pessoas que o estão a ler. E se tu as conheceres, aquilo parece que de repente faz mais sentido quando estás mais presente. Eu, por exemplo, no outro dia fui ver uma parte do ensaio que estavam a fazer, ainda nem sequer era no sítio, ainda era numa sala fechada, mas quando cheguei a casa foi muito mais fácil fazer alguns bocadinhos já de ideias de músicas, porque tinha sempre na cabeça a imagem das raparigas, que naquele caso é um elenco todo feminino, mas as coisas que estava a fazer parecia que já se ligavam melhor a elas próprias, e estando ligadas a elas também estariam ligadas ao texto. E portanto essa presença mais assídua nos próprios ensaios. Claro que há um período grande ali de decorar o texto em que a música não faz sentido que estejas a tocar nessa altura. Portanto, e aí dependendo dos instrumentos que queiras tocar, também faz sentido se fazer as coisas no teu espaço, para não estás a cartar tudo para lá, porque às vezes podes levar só a guitarra e depois pensas, não, aqui ficava bem, era um som de piano, mas não tenho aqui um piano. E, portanto há um jogo entre essa primeira aproximação, depois se calhar fazer algumas coisas, depois ir ouvi-las no sítio com as pessoas, depois voltar a refazer. Estás a preparar alguma nova agora? Essa que eu estava a dizer, que chama-se que é uma adaptação do livro que se chama O Deus das Moscas. E pronto, e vai ser na Quinta da Ribeira Fria, que é ali ao pé de Sintra. E pronto, e é assim um espetáculo assim grande e é engraçado, e tem essa dinâmica de eu acompanhar desde o princípio. Boa. E isso é fixe. Um monólogo. Meu, só se for a tocar. Estou a brincar. Quer dizer, estou a brincar, não, cada um faz o que quer. Não dá. Pronto. Ia ser um insucesso. Não ia nada. Ia ser espetacular, tenho a certeza absoluta. Olha. Obrigada por teres vindo. Obrigado. Obrigada, és o mais fixe. O David é o mais fixe porque ele uma vez safou-me numa gala em que eu estava sem voz e ele patrocinou uma noite toda repousados da farmácia. Não, foi com o Eufon. Exato, não digas que ele... São bons, não faz mal. Estou a brincar contigo. Foi espetacular e safou-me assim. E é por isso que hoje estamos aqui os dois a partilhar um metalofone, que é do Metafone metal. é outra coisa, deve ser. Obrigada e até a ideia ao é próximo... xilofone. Xilo madeira, metal, metalofone. Já viram? Já aprendemos coisas hoje. Que bom que ouvimos todos o que era em drama. Que assim podemos aprender e ser cultos. Manda um beijinho às fãs. É um drama dizer xilofone. Eu sei, é dramático. Desculpem, eu só estudei violino, não estudei os metais nem as madeiras. É senso comum. Manda um beijinho às fãs. Beijinhos. Fãs. Até ao próximo episódio. Querem